Ô, Tonhão, que o calendário brasileiro é uma porcaria, todo mundo sabe. A pergunta que eu quero passar para vocês, se vocês podem achar que gostaram do jogo, é a seguinte, né? Se tivesse ganho, será que ia falar do calendário? É uma pergunta que fica. O Corinthians jogou ontem, não pegou Fortaleza, força máxima. Pegou Fortaleza ainda com alguns titulares, o Lucero estava no banco, enfim, alguns outros jogadores estavam ausentes, porque o Fortaleza está pensando na sequência que ele tem pela frente em competições sul-americanas. Agora, eu começo com o Rubão. Rubão, obviamente você não teve ontem lá em Itaquera, não esteve lá ontem não. Né? O momento não era adequado. Mas, obviamente, você acompanhou o seu Corinthians, especificamente do jogo de ontem. Gostou do Corinthians? Não, eu gostei do Corinthians, acho que o Corinthians jogou bem. A bola ontem não quis entrar, foi parecido com a Ponte Preta. Eles massacrou a Ponte Preta e não entrou também. Sim. Eu acho que o Corinthians jogou bem. O que o Antônio quis dizer, eu sou fã dele, então é difícil falar, mas eu acho que ele quis dizer que o time produziu e que a bola não entrou. E sobre o calendário que ele está falando, é que o Corinthians ia jogar às 4 horas da tarde e mudaram para as 9. Fica mais apertado para o jogo. E o Corinthians joga na terça-feira. Sim, é verdade, é verdade. Entendeu? Então, é complicado para o Corinthians, porque não tem tempo de treinar, de recuperar, não tem nada. Você não consegue fazer nada nesse dia. Mas hoje é com o Corinthians, amanhã é com... Infelizmente é assim, não deve ser assim. Ô Rubão, aqui negócio aqui, ele gosta de pegar no pé. Não. Ele gosta de pegar no pé. O Corinthians jogou bem. Jogou bem? Jogou bem. Você está satisfeito? Estou satisfeito. Tá Inclusive, bom. Foi um jogo onde o Corinthians criou muita chance de Eu gols. concordo. Fazia muito tempo que o Corinthians não criava... Paulo. É verdade. Por que você não falou no início isso? Não, é verdade que ele jogou bem, mas o Corinthians, Paulo, o que me chama a atenção é o todo, Paulo. Não, sei, mas foi um jogo onde o goleiro, ele foi muito bem no Fortaleza. E outra coisa, o Fortaleza, por mais que você vai falar assim, pô, jogou com alguns reservas, tem um belo elenco. É um time que tem que ser respeitado. Há muito tempo jogando junto. Tem reserva. Sim, 3 anos mesmo. sim. O Antônio Oliveira não tem nem 3 meses. Exatamente. Tudo bem, foi metralhado pela bancada, não tem problema. O Fortaleza não tem reserva, esse que foi o seu erro na Depois, a minha avaliação, eu não estou fazendo... É verdade, o Corinthians esteve em cima, mas o Corinthians não fez os gols. Não fez os gols. Isso é claro. Então, é um problema. O Corinthians gastou uma grana com atacantes. E os atacantes não estão funcionando. Eu estou querendo fazer uma discussão um pouco mais profunda, Miller. Porque o Corinthians, em 5 jogos, se eu estiver errado, o Vessone, o Salazar, em 5 jogos, o Corinthians só fez gols no time do Diniz. E o time do Diniz colabora muito. Então, em se tratando de Corinthians, eu acho ainda muito pouco e preocupante. Mesmo que tenha tido uma evolução, Miller. Olha, a gente tem que ver o seguinte, falando do jogo de ontem, né? Isso é legal, o Corinthians criou várias oportunidades, claro, né? As imagens são bem claras e evidentes, né? Mas só que a torcida busca o quê? O equilíbrio do time, né? Dentro e fora de campo. Né? Então eu não estou vendo esse equilíbrio do Corinthians ainda. O jogo, acho que tem que pegar o jogo e levar para a Sul-Americana e na sequência do campeonato. Até porque, independente do adversário, né? Se tinha reserva ou não, como foi bem dito aqui, o Fortaleza está há muito tempo com o seu treinador e já tem uma cara. O Corinthians está começando ainda, né, a se identificar como time, ter uma cara, para a torcida até saber, né, daquele. Quer dizer, o Wesley para mim tem que ser titular absoluto. Ele está jogando muito bem. Pedro Raul está voltando agora, depois de estar lá, quase virar médico lá no departamento médico. Estranho isso, mas tudo bem. Agora estou dizendo tecnicamente que o time do Corinthians ontem apresentou um bom futebol, sim, o jogo foi muito bom. Sim. Não que o Fortaleza ficou só recuado. No contra-ataque, o Fortaleza... Teve oportunidades também. Exatamente. Então, mas eu acho que as melhores oportunidades claras foram do Corinthians. Sim. Até porque se esbarrou no goleiro, que é muito bom esse goleiro. Esse goleiro é excelente. Até me surpreendeu o Corinthians conseguir amassar tanto. No primeiro tempo, o Corinthians alugou o campo do Fortaleza. O Fortaleza não conseguia nem contra-atacar. O Corinthians, por estar ainda ali em reconstrução, cheio de desfalques, eu sinceramente não esperava que o Corinthians ia empurrar, amassar e ficar ali pressionando. Que o Corinthians não tinha tantas oportunidades de gol, Foi um problema técnico e individual. Os caras não conseguiram finalizar uma evolução. Ô Vessone, é claro que... Eu concordo com muito do que foi dito na bancada. É claro que o Corinthians produziu, mas o Corinthians não fez os gols. Eu fico pensando na dificuldade, Vessone, que é o Campeonato Brasileiro. Eu fico pensando... Aí eu tô com você. Né? Eu fico Isso pensando vai fazer falta. No que é o Corinthians dentro de casa. O Corinthians dentro de casa, num passado não tão distante, o Corinthians, a dúvida era de quanto ia ganhar.
Hoje o Corinthians está tendo muitas dificuldades. O Corinthians, na semana passada, enfrentou um time de Série D. Eu não estou pegando no pé do Corinthians, gente, pelo amor de Deus. Eu estou olhando para a sequência da temporada. Essa é a minha avaliação, Vessone. A reclamação dele do calendário eu acho que é justa, todo mundo aqui concorda que está apertado, mas também está apertado para todo mundo. Todo mundo vai ter 9 jogos praticamente no mês de maio, todos os times. É uma loucura, 9 jogos em 30 dias, mas está praticamente todo mundo igual. Em relação ao jogo, eu acho que todo mundo aqui está correto, também a mesma visão, o time mereceu ganhar, se impôs, jogou como mandante, né, como tem que ser, bola na trave, o goleiro virando o Neuer da noite, enfim, isso daí acontece. Só que aí quando você vai para o macro, que é mais ou menos o que você está imaginando, 5 pontos, você olha no macro do campeonato, é aquela coisa mais preocupante. Hoje 14º lugar, então o campeonato só está começando, mas claro que preocupa para o torcedor pensando no campeonato de 38 rodadas em si. Quer ver, Paulo, como inclusive, obviamente, participo da produção do programa, a gente separou para mostrar esses lances que o Corinthians produziu. Tem o lance do Ranieri, vamos colocar aí, ó. Esse é o lance. A defesa é impressionante. Esse é o lance do Ranieri? Ele nem sabe como ele pegou nem essa sabe bola. como pegou essa bola. Essa é Ele impressionante. pegou no susto, né? Ele faz uma cara de que... Ele continua parado. Depois que ele defende, ele continua parado. Esse lance, Olha. esse lance não é só a cabeçada do Ranieri. Coisas que no Corinthians não estão acontecendo, você entrar com 4 jogadores na área. É verdade. Você entra com 4 jogadores na área, não estava acontecendo isso nessa equipe do Corinthians. Sendo que são 2 volantes, né? Então você começa a ver uma evolução, porque veio do zero. Veio do zero, gente. E todos os volantes estão pisando na área. E Era ele, uma coisa que não e ele acontecia. perdeu o Yuri, perdeu o Pedro Henrique, perdeu o Coronado. Então, assim, ainda era um time desfalcado. É o que eu falei. Eu, sinceramente, Fortaleza, todo mundo aqui destacou o trabalho do Fortaleza. São 3 anos de Vojvoda. Antônio Oliveira, nem 3 meses ainda no Corinthians. Claro, como disse o Vessone, o Corinthians tem que jogar como mandante na Neoquímica Arena. Mas se falasse pra mim, o Corinthians vai amassar, vai jogar o primeiro tempo todo em cima, vai criar um monte de oportunidade, Fortaleza nem vai chegar lá no gol. Eu falo, não vai ser assim. O Corinthians fez 4 pontos. E foi isso que a gente viu. O Corinthians fez 4 Quando pontos. chegou no gol, o Carlos Miguel teve jogo. E foi lá no segundo tempo, o Corinthians já abrindo tudo, se expondo, mais cansado. Depois das Teve até bola, substituições. Salazar. Aí era meio natural. Teve também. bola na trave, coloca a bola na trave. Essa o jogada, o Hugo, hein? Hugo, enfim, apareceu, pisou na área, quer ver? Aí, Gafa, Fala, é boa colocação do goleiro. O goleiro pegou no susto, no reflexo, mas estava bem colocado. Pô. E a bola do Garro de primeira é entre linhas ali, ó, é de cinema. Ó. Assistência muito boa, né? Aí o Hugo não tem, faltou cacuete de atacante aí pro Hugo, gente? É onde melhor rende o Garro, nesse espaço que ele está ali, ó, entre o volante e o zagueiro. O Hugo não é um atacante, Mas aqui nesse lance aí, o goleiro fecha o ângulo. Sim. E ele chuta cruzado. Não tem o que fazer. Ali não é questão de cacuete de atacante ou não. Tem que bater forte. E ele Mas tem parece que ele pega cruzado. mascado na bola, né, Miller? Dá essa impressão. Você é um cara mais técnico, pô, a batida dali até me lembra aquela do Adriano em 2000. Mas por ser lateral é muito É isso. Ô, Vessa, o Adriano em 2011 foi quase dali contra o Galo. Miller, nós Só que temos, é o Adriano, nós temos não é o Hugo, nós temos especialistas na mesa. O Miller tá assim, ó. Ó, Miller, o que ele tinha que ter feito, Miller? O Miller faria 1000 coisas diferentes. Mas era o O que Miller. ele tinha que ter feito, Miller? Veja bem, ele realmente errou o chute, né? Ele chuta praticamente em cima do goleiro, está bem colocado, até porque numa situação dessa, jogador, ele tem que proteger o seu ângulo aqui, seu ângulo direito, né? Ele estava bem colocado, bate nele, aí já é questão de sorte ou azar. Bate nele, bate na trave e não entra, né? Mas a gente tem que destacar a boa jogada do Corinthians, né? A metida de bola do Garro foi perfeita. E a ultrapassagem do Hugo, coisa que a gente não via muito na versão de que acompanha o Corinthians, Rubão, a gente quase não vê o Hugo indo assim E pra ser perigosamente. justo, o jogo dele foi um bom jogo. Foi. Consistente Pra atrás. não dizer um dos melhores, hein? Isso, é isso. Não, o jogo dele foi o melhor dele. É o melhor isso. jogo do Hugo. É isso, ó. E o Sem Corinthians dúvida. não parou por... Nós não podemos esquecer que o Corinthians está em formação, né? O Corinthians se apresentou, esses jogadores se conheceram agora em janeiro. A maioria, vamos dizer, nem todos. Chegou uma parte em fevereiro, entendeu? Então, o Kaká, por exemplo, chegou em março.
Um Dia veio, 7 de um veio março. Sim. de Cuiabá, outro dos Estados Unidos, ou da outro Arábia. Então, Argentina. E eles- aí juntou, falou, faz um time O aí. campeonato não vai querer saber disso. É, no esse final do é ano. o problema. mas Isso que o então, Garrafa tá alertando mas- é verdade. Mas o Corinthians está criando um corpo. Sim. Está criando um corpo. Está criando Estamos mostrando, estamos sendo uma- justos. Tem o lance do Félix Torres. Coloca o Félix Olha, Torres, eu só ó. acho o seguinte, que o Corinthians é um time para o segundo turno. Esse primeiro turno tem que levar em banho-maria, sabe? Conseguir perigoso, alguns Chico. resultados importantes. Essa defesa é impressionante. Ó, Chico, dá uma olhada, Chico. No segundo turno é que o bicho Bela vai pegar defesa. o Corinthians. Mas é Fez perigoso. certinho o Félix Torres ali. Cabeceou pro chão. Cabeceou pro chão certinho, goleirão Ah, reflexo. mas também se toma esse gol aí, vamos combinar, né? Em cima dele. Foi em cima dele, Mas né? é pro foi em cima chão, é dele. difícil. Ah, beleza, uma boa defesa. vou mas- pôr você no gol. Mas se eu pegava. Essa aí eu Você pegava. pegava. Pronto, aí, ó. Essa aí Começou, não, começou. A defesa mais difícil foi a do Carlos Miguel. Chico- Ou não foi? Miller. A do Carlos Miguel foi a mais difícil. Miller, O o Chico lance falou a aí. verdade Cabeceou, o goleiro tava. Não, foi uma boa defesa, até porque o Félix cabeceou forte, né? Ele testou realmente a bola e lógico, foi meio que em cima do goleiro do Fortaleza, mas a cabeçada foi forte no chão. E dificulta pro goleiro quando é no chão, né, jogador? É. E ele, esse goleiro é muito E ali bom. tá Não é de próximo agora, do hein? gol, Não é de tem que ter um agora. reflexo muito rápido. Ele faz tem que ser grandes rápido. partidas sempre, esse goleiro. Agora, o assunto da polêmica é Carlos Miguel ou Cássio. Então separamos aqui um lance importante, porque o Fortaleza, como foi dito na bancada aqui, realmente, mesmo não com os seus titulares, com a totalidade dos seus titulares, é um time perigoso e quando exigido, Carlos Miguel estava lá. Vamos falar desse lance aí, gente. Ó. O duro é dois defensores. essa do Corinthians primeira que pra tava ali, fora. Versatal. Era Mateuzinho e Félix. Mas aquele negócio, né, ô Salazar? Quando os dois volantes estão Ele erra. um abraçando Ele o erra outro, passada, você aí viu? estoura na defesa, né? Olha lá. Não pode os dois volantes não estar abraçando o outro. Não, antes. Por isso que o jogador do Fortaleza foi muito bem, por sinal. Ó, que Mas ver, pode olha ver, lá. ó, os dois jogadores batidos no não era pra volante, ele passar. aí sobra pra zaga. Aí a individualidade do jogador do Fortaleza isso aí, é isso prevaleceu. que eu ia falar. E aí o Hugo fez uma boa defesa. Quer dizer, A então, qualidade do jogador é bom o jogador foi diferenciada. muito bem na individualidade. Ou seja, Só que o os Carlos dois Miguel vai- volantes ficaram batidos. O Carlos Miguel Porque vai tão em começar, linha. o Carlos Miguel vai começar a conhecer os problemas que o Cássio tinha. De toda hora a bola chegar nele. Mas E tem por que isso- resolver. Mas é por isso que ele está fazendo um milagre por jogo. Você tem a defesa do Esse Carlos que é o Miguel, problema. Chile, na sequência? O Corinthians não precisa de um goleiro, Tinha precisa uma de um defesa do Carlos milagreiro. Miguel? Essa aí, não é, Garrafa? Ah, tinha uma outra queima-roupa que o Carlos Miguel pegou. E a gente tá falando da defesa. Ah, é sim, na A lateral, gente vem no tá rosto falando dele, da defesa. né? Verdade. Tá? O Corinthians tinha. O Rubão tava lá. O Corinthians tinha Veríssimo na zaga. Aí o Gil acabou sendo dispensado. E a zaga que vem jogando é Félix Torres, o equatoriano, e o Kaká. Vamos mostrar dois lances. Primeiro, os dois lances dos zagueiros juntos. Tá? Tem dois lances colados um no outro. Vamos mostrar o que a defesa do Corinthians aprontou ontem. Te cuida, Carlos Miguel. Ó o Kaká. Ó o Kaká, papai. Ó o Kaká. Vai, Carlos Miguel. É essa a defesa do Corinthians. Quer ver? Você viu? Agora dá uma olhada no Félix Torres. Tá? Separamos dois lances. Primeiro do Kaká. Ó o Félix Torres. Tá soberano na bola. Segura, Carlos Miguel. Dorme com essa. Volta de novo o lance do Kaká e cola. Ó, dá uma olhada. Gente, Miller, Paulo. Corinthians. Tem o Gustavo Henrique, né? O próximo jogo, o Antônio Oliveira já falou que ele volta. Aí, ó o Carlos Miguel. Mas aí, Garrafa, você está se esquecendo de um detalhe. Diga. Veja bem, aí não é muito culpa do zagueiro. Nenhum dos dois lances? Nem do Não, nesse Kaká? primeiro lance aí que ele chuta e volta, aquela Tá, coisa primeiro toda. do Kaká. Aí o Esse aí, treinador né? do Corinthians tem que culpar os volantes. Ó o Hugo abrindo Você o tem que braço. se apresentar pro zagueiro, pô. Tá, o mas zagueiro o- não sabe sair jogando, pô. Mas, ô Miller, o Hugo chega a levantar os dois braços pedindo a bola aqui do lado dele. Era só jogar simples, né? Mas tudo E a- bem. Eu tô e dizendo, esse- eu tô dizendo para o início de uma jogada Esse do é um erro time técnico. são os volantes. Não são os jogadores de defesa. Mas ali ele Né? acho que o zagueiro estava colado, que o atacante está mais Aqui, próximo ó, o dele. Hugo vai levantar o braço, ó. Ó, pedindo. Aqui, ó. É arrozinho com sozinho. feijão. Sozinho. Mas é aquilo que o Vessone acabou de falar, erro técnico. É erro técnico. E esses vai erros estourar em quem, técnicos não Paulo? pode. Vai lógico, estourar no estoura goleiro. Estourava no Cássio. Isso Vai começar a estourar no Carlos São Miguel. situações que estavam acontecendo anteriormente que o Corinthians estava sofrendo os gols e não conseguia reverter depois. E vai continuar acontecendo. Já a gente vai entrar na entrevista com o Rubão de todos os temas, mas como estamos falando de zagueiro, eu não vou deixar passar, aproveitar para que o Rubão possa explicar o que aconteceu com o Veríssimo, de quem foi o erro. O Veríssimo estava lá, foi apresentado, o presidente falou, não, tá aqui, vamos renovar. A hora que a gente menos esperou,
Entre os dedos, o Veríssimo foi embora. Véspera da estreia. Véspera da estreia. Presidente anunciado. Presidente anunciado, estava tudo certo. Aonde foi o erro? De quem foi o erro? Bom, você também estava lá. Vamos lá. O Benfica mandou um contrato para o Corinthians da compra do Lucas Veríssimo, dia 28 de dezembro, se eu não me engano. Nós não tínhamos assumido, nós assumimos dia 2 de janeiro. Nós trocamos os contratos com o jurídico e o Corinthians, no dia 3 de janeiro, nós assumimos no dia 2, no dia 3 fizemos a minuta do pré-contrato e mandamos para o Veríssimo no dia 4. E o contrato ficou lá e eles não assinaram o pré-contrato. O jogador podia até que não saber que tinha uma outra proposta, mas o empresário sabia que tinha uma proposta da Arábia. E aí não deixou assinar o pré-contrato. Nós cobramos o contrato, falamos com o advogado, ligamos para o advogado, ele falou, ele não quer assinar o pré-contrato, ele quer assinar o contrato. Não podemos assinar o contrato se não tiver o pré-contrato assinado, porque temos que pagar o Benfica. Enfim. É porque a alegação é de que o Corinthians não se acertou com o Benfica. Não, acertou. Acertou com o Benfica, só que não podia assinar o contrato com o Benfica se não tivesse o pré-contrato assinado com o jogador, porque se assina o pré-contrato, se assina o contrato com o Benfica e o jogador assina com o pré-contrato com o time da Arábia, aí você fica sem um jogador e tem que pagar o Benfica. Mas quem detém os direitos não é o clube. Se o Benfica vende ele para o Corinthians e assina com o Corinthians, ou o Benfica assina com o Corinthians, o Veríssimo não pode ir para outro lugar. Não, mas eu acho que pode. Ele não quer assinar o Corinthians. Detalhe, ele tinha um contrato com o Corinthians. Ele ainda estava emprestado. Exato. Ele tinha contrato com o Corinthians. Mas foi ingenuidade ter anunciado, da diretoria ter anunciado que estava tudo certo. A diretoria anunciou, não, o Veríssimo fica e de repente ainda não estava tudo assinado. Assim, não estava assinado. Estava tudo apalavrado e estava tudo acordado. Mas anunciar apalavrado. Aí foi um erro, né? Aí foi um erro. Mas um caso desse, assim, na sua cabeça, quem errou? Quem é para o torcedor entender, quem foi o culpado para, na véspera, simplesmente o cara que fez toda a pré-temporada partir? Na verdade, o empresário sabia da proposta. Ele viu que ele achava que era melhor para o jogador. O que ele fez? Ele tirou o jogador do Corinthians. Entendeu? Por exemplo, no contrato anterior, não dava nenhuma cláusula, não tinha nada que pudesse... O Corinthians tinha que cobrir a proposta, mas a proposta era o dobro do valor do salário, tudo. Entendeu? Então, não tinha condições. O Corinthians fez o que tinha que ser feito. Fez o contrato, mandou para ele, nós temos documentado isso. Nós postamos isso, documentado. Sim. Entendeu? O erro foi... apalavrado, acreditou na palavra e no futebol... Mas essa prática que o tá falando no futebol é normal. Apalavrar com... tá beleza, então quer dizer, deixa eu perguntar o contrato, semana que vem, daqui 2 dias a gente manda, tá? Isso é normal. Mas... Não é que pode não ser o ideal, mas é normal. Exatamente. É normal. Não só o Corinthians faz isso, todo o clube faz isso. O que não é normal é anunciar. Aí o Robão tem que responder. Então, aí já é uma prática... Confiou e fica então, de lição. O Corinthians levou um chapéu. Levou um chapéu. Chapéu feio. E perdendo, e aí a gente está observando, sem querer, pelo Um chapéu que não foi do Benfica, né? Não. Foi do empresário, é isso? Foi do empresário do Luiz Veríssimo. E aí você tem que contornar esse problema todo da defesa e está acontecendo o que está acontecendo. E aí respingou em quem? Respingou no Cássio. No Cássio, que foi e está no banco de reservas porque ele é gigante, ele não abandonou o time. E o Carlos Miguel, que tem tudo para ser realmente um grande goleiro, fazer uma história brilhante no Corinthians, mas vocês já estão observando que a bola começa a estourar no Carlos Miguel, coisa que estava acontecendo com o Cássio. Hoje, o Carlos Miguel, pelo menos, foi para o seu 3º jogo, né? Consecutivo. Sim. Então, a pergunta que eu vou fazer para você, a coisa para falar com a gente... logo quando acabou a eleição, aí veio a posse, né? Essa diretoria assumiu. O Rubão, em uma de suas entrevistas, falou algo que se comenta até hoje, não só na torcida do Corinthians, pelos rivais. Antes de eu fazer a pergunta que eu quero fazer em cima disso, vamos ouvir o que disse o Rubão à Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes, logo que essa gestão assumiu. Vamos lá. Na tela, Chiri. Eu não estou ouvindo nada. Vamos colocar aqui o áudio. Terá um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. É difícil, é muito difícil você remontar um time. Bom, tá aí, essa declaração foi dada na Rádio Bandeirantes e a gente tem uma arte aqui, né, Chico, para complementar, ó. E o presidente Augusto Melo, no jogo em Bragança Paulista, acho que foi no jogo em Bragança Paulista, Foi, né? contra o Bragantino. Ele foi perguntado sobre essa história do Rubão, como é que estava a situação do Rubão. E se o Rubão... Não, foi no programa do Neto. Entrevista cedida ao programa Jogo Aberto, da Band.
tá? Ainda foi um pouquinho antes de Bragança. Aí, o presidente foi perguntado, o presidente Augusto Melo foi lá nos donos da bola, do Neto, um beijão pro Neto, um abraço a todos lá na Band, e aí o presidente foi perguntado sobre essa história da farra, que está repercutindo e repercute todo dia, o futebol é assim. O presidente, já na oportunidade, respondeu o seguinte: as pessoas pagam pelo que falam. Quem falou, que se responsabilize. Eu não falei nada disso. Quando eu ouço o presidente, lá nos donos da bola, falar pro Neto, pro craque Neto, dar essa resposta, imaginei, azedou o leite entre você, Rubão, e o presidente. Ali começou você sentir também que a coisa não estava caminhando? É que eu não cheguei a ver essa entrevista dele, tá? Mas azedou... Antes disso, né, Rubão? Quando azedou? Eu não sei o dia que foi essa entrevista dele. Essa entrevista é recente, é coisa de... recente? É recente. Já tinha azedado, já tinha azedado. Começaram os problemas, verdadeiramente os problemas. Você conduziu a campanha do Augusto Melo. Você é um homem muito forte politicamente dentro do Corinthians. 9? 9 anos com o Augusto Melo. Você, obviamente, trouxe muitos votos para o Augusto, para que o Augusto vencesse a eleição. Na verdade, o Augusto veio para o meu grupo, não, eu fui para o grupo do Augusto. Isso. Eu sempre fui oposição, ele era da Renovação e Transparência. Aí ele saiu da Renovação e Transparência e veio ser vice-presidente, segundo vice do Roque, na eleição, que o Roque perde a eleição. Aí depois ele vem candidato a presidente, nós apoiamos ele, tá? Perdemos a eleição. Na frente do Gobi, ficaram. Ficamos na frente do Gobi e perdemos 80 votos? 71 votos. E aí continuamos o trabalho, fizemos esse trabalho novamente. E elegeram o Augusto. Elegeram o Augusto. 4 meses então, acabou. Então a pergunta, em 4 meses, você está fora do Corinthians, está fora da diretoria. Então, 2 perguntas. Não, fora do Corinthians não. Fora do Corinthians só sai no caixão. Não, é isso. Fora dessa administração, da direção do Corinthians. Você continua como conselheiro. Então a pergunta que eu te faço é: por que azedou quando o negócio entornou? E você se arrepende? O que você quis dizer com a história da farra? Acabou a farra? Porque isso repercute até hoje, os rivais ficam falando. Essa pergunta é legal porque eu tenho oportunidade de mostrar o que eu quis dizer quando acabou a farra. Você está vendo o Corinthians acomodado nos últimos anos, se conformando em perder para o Bahia de 5-1. Com todo o respeito que eu tenho ao Bahia, mas perder de 5-1 para o Bahia... Dentro de casa. Dentro de casa. Perder para o Internacional, que nunca tinha perdido. Perder para o Atlético, que nunca tinha perdido. O Corinthians começou a acostumar com derrota. Perder para o São Paulo. Perdeu para não, mas foi agora. Essa gestão. Foi com nós. Então, o que eu quero dizer assim, o que eu queria falar e dizer que acabou a farra é o seguinte: o Corinthians vai brigar de igual para igual. Tem uma dificuldade? Tem, claro que tem. Com os favoritos. Exatamente. Nós estamos remontando um time. O Miller sabe como é difícil, o Paulo, que jogou, sabe que é difícil remontar um time. Nós remontamos um time. E o Corinthians tem que ser protagonista. O Corinthians tem que disputar tudo que joga. Aliás, todos os campeonatos que o Corinthians joga tem que ganhar. Tem que disputar. Não é que ganhar. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, você não pode se conformar de perder 5-1 para o Bahia dentro da nossa arena, que, como você falou, os caras já chegam lá com medo, se borrando inteiro, e aí você perde de 5-1 para o Bahia. Pela repercussão, você se arrependeu do que você falou? Não me arrependi. Me arrependi. É assim, até minha filha brinca comigo, acabou a farra, eu estou jogando tênis com ela, eu erro uma bola, ela falou, acabou a farra. Então, eu vou levar isso pro resto da vida? Vou levar. Só que eu quis dizer que o Corinthians vai voltar a ser protagonista. É só você ver. Você falar isso? Então, voltar a ser protagonista, tá tudo certo. Nada de eu ainda falo isso na Rádio Bandeirantes. Na sequência eu falo, não estou dizendo que o Corinthians vai ganhar tudo. Mesmo porque a dificuldade nossa, hoje, esse time, se ficar junto, se esse time continuar, o ano que vem vai ser infinitamente melhor que é hoje. E para rodar para a bancada toda, só para você falou da farra, e quando iniciou a ruptura entre você e o Augusto, na sua opinião, e por quê? Posso fazer um adendo antes de você responder? Até para você aproveitar. A informação que eu tenho dos bastidores do Corinthians é que a situação começou a azedar, como disse o Garrafa, na contratação do Félix Torres, porque o que passam da diretoria para mim é que você chegou com um contrato sem passar pelo jurídico, que passou por outro jurídico, que seria o André Ribeiro. Você sabe quem é o advogado? Claro.
que não trabalha para o Corinthians e que participou do contrato do Félix Torres, que isso gerou, a partir dali, depois a gente teve o caso do Mateuzinho, teve outros casos que você pode citar, mas que naquele caso do Félix Torres começou o incômodo com você, foi o que as pessoas da diretoria passaram para mim. Aí agora você pode complementar. Não é verdade. Vamos lá. Em 27 de dezembro de 23, eu fiz um churrasco na minha casa em Peruíbe. E aí o Augusto chegou por volta das 4h30, 5 horas da tarde. E era um almoço. Ele falou, desculpa, tal, eu estava numa reunião aí, fechando uns negócios, eu já te falo, tal. E começou a conversar comigo. Isso toca o telefone dele. E o cara dando um ok na proposta. Aí ele fala assim, fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Sem intermediário. Na sua casa? Na minha casa, em Peruíbe. Que já era o Vai de Betis. Isso. Falei, parabéns. E ele falou sem intermediário. Sem intermediário. Falei, parabéns, pô, começamos bem, fiquei feliz. Ficamos tomando uma cerveja e batendo um papo. E aí, na frente de várias pessoas, tá? Várias pessoas. E beleza. Passou. Quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. E eu falei, opa. E eu fui perguntar. Você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Você está desconfiado? Eu falei, não estou desconfiado de você, nunca. Se eu estou te perguntando é porque eu quero saber. Só. Essa conversa foi no clube, foi por telefone, pessoalmente? Foi no clube, foi no CT. Tá. Eu e ele só. E aí ele ficou assim e tal. Não gostou muito da indagação. E eu olhei para ele e falei, só estou te perguntando porque nós estamos aí numa jornada e você me falou na minha casa que era sem intermediário. E apareceu uma empresa. Você está sabendo disso? Até onde você sabe disso? E ele? Daí para frente. E ele respondeu o que para você? E aí o que veio de retorno? Veio de retorno que tinha um intermediário e que essa empresa que trabalhou no contrato. E a comissão era de 10% e ele reduziu para 7%. E eu peguei, olhei e falei, olha, tem alguma coisa errada. Porque não foi isso que você falou para mim. Não foi só para mim, tá? Foi para outras pessoas. Enfim, vou falar do Félix Torres. Félix Torres, todos os contratos, aliás, todas as negociações do Corinthians, todas elas, o Augusto participou, todas, ele é o presidente, ele participou de todas, sabe de todas. Nós fizemos uma reunião, eu, o Mano Menezes, Augusto e o Cifute, aliás, eu, Augusto e Mano Menezes, traçamos o que precisava o clube, certo? Tiramos o que precisava contratar, tinham saído 12 jogadores. Aí começamos a trabalhar com o Cifute. Todas as contratações, todas, sem exceção de nenhuma, o Augusto participou. Todas. Inclusive do Félix Torres. Todos os contratos do Corinthians, todos os contratos dos jogadores foram feitos pelo jurídico do Corinthians. Todos. O André Ribeiro é advogado do Félix Torres. Por isso que ele colocou algumas cláusulas no contrato do Félix Torres. Ele é advogado do Félix Torres, como é advogado do Palácios e de outros jogadores. Inclusive de Mateuzinho e assim por diante. Então, ele é advogado dos caras. Ele participou da construção do contrato nas condições do Félix Torres, não do Corinthians. Nunca. Entendeu? Isso aí é uma bobagem que possa se falar. É só você ligar no jurídico do Corinthians e perguntar se todos os contratos foram feitos por... Agora, eu quero deixar, obviamente, todo mundo perguntar para o Rubão, mas só para a gente não perder o gancho, quando você é surpreendido com um intermediário no contrato da Vai de Bet, quando o presidente fala que não tinha intermediário para você e para outras pessoas, aí aparece, você vai lá conversar com ele, ele fala, eu falei, mas tem uma comissão que era de 10, caiu para 7. Quem levou e quanto levou de comissão? Quanto levou, nós revelamos, né? Essa é a pergunta. Foi matéria do Salazar. Essa é a pergunta, tem que perguntar para ele. São 25,2 milhões de reais vão ser pagos, 700 mil reais por mês. O Corinthians, e no contrato está bem claro, a Vai de Bet não paga nada. A Vai de Bet paga a mensalidade dela para o Corinthians, ali os 10 milhões por mês, e o Corinthians que se vira com o intermediário. E o Corinthians tem que pagar ali 700 mil por mês por 3 anos. E é verdade, Rubão, que a empresa que intermediou é uma empresa que
teoricamente foi criada há pouco tempo, nunca exerceu de fato esse tipo de negócio, né? E a pessoa que é ligada à empresa, me parece, foi informação do Salazar. O Alex Cassundé participou da campanha do Augusto. Participou da campanha do Augusto, é a pessoa ligada ao São Paulo, tem isso? Aí, o Chico Lang estava inconformado com Chico isso. tinha uma pergunta, pô. Não, eu tenho uma pergunta. Não, você fez uma pergunta, o Rubão vai responder. Em cima disso. O superintendente de marketing do Corinthians é São Paulino? Não é só São Paulino. Se ele fosse só São Paulino, estava bom. Ele é envolvido na política do São Paulo. Ele fez a campanha do Carlos Miguel Aidar. Esse cidadão aí que você está falando do Alex Cassundé, que entrou como intermediário. O superintendente de marketing do Corinthians é São Paulino? São Paulino. E envolvido com a política. Envolvido? Aí é mais complicado Ele ainda. é envolvido com a política do São Paulo. Fez a campanha e do o Carlos Alex Miguel trabalhou Aidar. com ele lá. Mas ele foi expulso do São Paulo, é verdade? Aí eu já não tenho essa informação, porque eu só acompanho o Corinthians. O Aidar saiu por suspeita de corrupção, saiu e... Mas você me fez uma pergunta, eu não... Não, era se aquela empresa do... que se ela Então, realmente é nova... O que me espanta também é que essa empresa não poderia operar como ela operou. Ela não tinha o KNAI. Foi trocado o KNAI depois de emitido a nota fiscal. Isso é crime, inclusive. Todas essas afirmações que você está falando, você tem, obviamente, se for questionado depois, como justificar. Isso é importante para a gente. Tudo que eu estou falando, Rafa, tudo que eu estou falando, eu tenho documentado isso aqui, ó. Ô, Miller, desculpa, você vai perguntar, só para esclarecer que eu fiz essa pergunta, não estou desconfiando de você, não. É um protocolo. Eu sou hoje responsável que a gente tem. por tudo que eu estou falando aqui. Perfeito. Eu sou responsável, eu tenho toda a documentação. Tudo que eu falar para você, eu tenho documentado. Tudo. Então, claro, é importante isso. Se alguém se o presidente, se alguém quiser entrar aqui e se manifestar, o canal está aberto. O convite já está feito, inclusive, agora se precisar, ou já no próximo domingo vir aqui, de repente, para a gente poder discutir. O Miller faz a pergunta, o Rubão espera para responder. Não, só em cima do que o Rubão falou, da negociação lá na tua casa, lá em Peruíbe. Não foi na minha casa, tá? Ele recebeu um telefonema e o cara dando ok na negociação. Sim, ele te informando da negociação na tua casa. Ele falou para mim, ó, fiz a maior negociação do futebol brasileiro. E você disse aí que tinha outras pessoas ouvindo. Não era só você e o Melo? Tinha outra? Quem são essas pessoas? Eu prefiro ficar... tá. Porque eu vou precisar usar essas pessoas se precisar, entendeu? Sim. O Vessone vai fazer na sequência, então, a pergunta para o Rubão, mas eu tenho um recado importantíssimo. Não, Vessone, Rubão à sua disposição. Pois ainda sobre esse caso, eu queria saber qual vai ser seu papel a partir de agora sobre esse caso da comissão, enfim, você como conselheiro vitalício daqui para frente. E eu queria que você falasse do caso Rojas também. O Corinthians pode ter aí uma bucha de 40 milhões estourando na sua conta. Quem errou? Por que o jogador foi embora? Hoje joga no Miami. E o Corinthians com esse problema na FIFA, que a hora que a FIFA definir ali pode sobrar uma conta de 40 milhões. De quem é a culpa pelo caso Rojas de ter perdido o jogador? Bom, começar pela primeira parte. Eu sou conselheiro vitalício, tenho 23 anos de conselho, sempre fui conhecido por fiscalizar o Corinthians, por voltar a fiscalizar o Corinthians como sempre fiscalizei, e continuava fiscalizando, tanto que deu todo esse problema que aconteceu. Eu tenho um nome dentro do Corinthians, todos aqui sabem disso. Você, todos sabem, você inclusive acompanhou. Eu não vim aqui para denegrir a imagem de ninguém, nem falar mal de ninguém. Eu só vim aqui para esclarecer o que eu sei. Vou continuar fazendo o meu trabalho, prestando para o corintiano os esclarecimentos devidos, que tem que ser feito, entendeu? Com total transparência. Aliás, que está faltando transparência. É só você perguntar para ele da sua matéria. Quanto tempo faz que você fez a matéria? De intermediário? Já tem umas 2, 3 semanas. Alguém te falou alguma coisa? A resposta do clube é que isso era normal. Não vai ser comentado também. Então é assim, ó. Eu vou fiscalizar o Corinthians como sempre fiscalizei. Quero falar uma coisa muito importante. Sim. Isso é importante. Não há a menor chance de eu me juntar à renovação e transparência. Eu fui o maior crítico deles. Ou seja, a turma do Andrés, do Ilho, é isso? Respeito todos eles. Claro. Como eles me respeitam, só que não há a menor possibilidade de me juntar a eles. Porque eu combati eles durante 16 anos. Eu nunca fiz parte do grupo deles. Então,
não tem a menor chance de me juntar a eles. Deixa bem claro isso também. Matias Rojas. Nós pegamos um contrato do Matias Rojas em 28 de dezembro. Eu recebi uma mensagem do Rafael, que é o procurador dele, dizendo, olha, nós estamos tentando fazer uma negociação com o Corinthians está devendo tantos meses para o Rojas, e eu vou rescindir o contrato já posso rescindir o contrato. Falei, amigo, eu não posso fazer nada, porque a gente assume dia 2 de janeiro. Tá bom. No dia 3 de janeiro, eu liguei para ele. Nesse intervalo, eu fui conversando com o Rojas, no CT. Chamei o Rojas, conversei com ele. Falei, Rojas, a situação é essa, nós estamos assumindo agora, assim, assim, assado. Dá uma credibilidade pra gente. Ele falou, mas eu não estou sem receber há 6 meses. Direito de imagem. Eu não lembro quanto tempo tá, eu posso estar... Enfim. E aí, ele pegou e aceitou. Ele colocou uma condição. Tudo bem, eu aceito parcelar esse valor que vocês têm que pagar à vista e eu ir embora, desde que vocês coloquem no contrato, se vocês atrasarem uma prestação, eu vou embora. O que eu vou fazer? Só que tudo isso, o Augusto estava junto. Ele sabia disso. A cláusula, quem colocou, quem aceitou? O presidente, você, foi jurídico? Foi o presidente e eu. Augusto Melo que aceitou a cláusula. Não, nós aceitamos. Nós fizemos uma ligação junto com o Rafael e nós aceitamos porque ele falou assim, você vai se surpreender com a nova gestão, porque nós vamos cumprir o que nós estamos prometendo. Eu estou falando, pode colocar que eu vou pagar. E por que chegou no dia e não pagou? Não tinha dinheiro. Não. Então, tinha dinheiro. Tinha. Eita. Não, mas tem um problema. Eu não lembro se era para pagar a multa do Mano. Ou... Era Mano? Isso. Mano ou o Antônio? Para trazer, tinha que pagar uma grana de 1.400 para o Antônio vir, né? Tinha que pagar uma multa do Antônio. Tinha que pagar uma multa do Antônio e tinha que pagar uma multa do Mano. Então, enfim. Esse dinheiro foi usado para isso. Para pagar isso aí. Com autorização do presidente, que chegou no financeiro e falou para ele assim, ó, vamos pagar isso e depois eu tenho mais tantos dias para arrumar esse dinheiro para pagar o... Ou seja, prometeu. Ninguém comunicou o Rojas. Não, mas não tinha... chegou a Rojas, não tinha pagar não hoje, tinha vencido, não tinha vencido. Aí, vamos lá, foi bom você falar isso. Tinha esquecido de uma coisa, eu lembrei. Eu estava em Maringá, o Rafael, procurador dele, me ligou e falou, ó, vocês não pagaram o Rojas assim, assim, assado. Eu falei, então vou fazer assim. Aí eu falei com o financeiro, eu falei, não pagamos o Rojas. Ele falou, o presidente mandou não pagar, porque pagar o Antônio e o Mano. Eu falei, beleza. Eu falei, então deixa eu falei assim, a gente já consegue adiantar a segunda parcela, pagar no dia tal, as 2 parcelas, antecipa tantos dias essa parcela? Ele falou, conseguimos. Eu falei, então tá bom. Aí eu dei o retorno para ele e falei, nós vamos fazer assim. Só que daí não deu certo também. Aí já... O Paulo